pessoal! Hoje vamos aprender um pouco mais sobre eletricidade, tá? Um pouco de eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, que são, como podemos dizer, subdivisões da eletricidade, tipos de eletricidade. Então, a eletricidade, ela começou a ser estudada, percebida por volta do século VI a.C., com o filósofo e matemático grego Tales de Mileto. Então, ele, dentre os maiores sábios da época lá da Grécia Antiga, ele foi que observou o comportamento de uma resina vegetal, denominada de âmbar. Então, ele, ao atritar, ao esfregar essa resina com tecido ou pele de animal, então, Tales ele percebeu que daquele processo surgia uma importante propriedade, que o âmbar ele adquiria a capacidade de atrair pequenos pedaços de palha ou pequenas penas de aves. Então, Tales ele usou a palavra elétron, que significa âmbar, e a partir desse vocabulário surgiram as palavras elétron e eletricidade. O que é eletrostática, Então, o atrito, ele faz com que o pente aí nesse experimento, estão usando o pente e partículas de coisas pequenas, podem ser pedaços de papel, você pode fazer esse experimento em casa. Então, ao passar o pente numa flanela ou até mesmo no cabelo, se você cortar pedacinhos de papel higiênico, por exemplo, que é bem leve, e aí você aproximar o pente desses papéis, ele vai ser atraído pelo pente, tá? Então, a eletrostática, ela estuda justamente essa capacidade dos corpos, eletricamente carregados, atraírem outros que podem estar com as cargas elétricas em equilíbrio. A eletricidade está na natureza. Então, assim, geralmente quando a gente fala em eletricidade, a gente imagina na rede elétrica, a CELP, no caso aqui de Pernambuco, algo que o homem domina, produziu, inventou, mas, mesmo antes de surgir vida em nosso planeta, a eletricidade ela já se fazia presente, ela já se manifestava aqui, por meio de relâmpagos que costumavam ocorrer constantemente. Então, acredita-se que na Terra primitiva, a atmosfera era cortada por relâmpagos e que esse foi um dos fatores que contribuiu para que as moléculas simples pudessem se reorganizar para formar moléculas complexas. E que moléculas simples eram essas? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente tinha aqui água, amônia, deixa eu ver se dá para marcar aqui para vocês aqui. Água, amônia, hidrogênio, metano. Então, esses são gases, que com a eletricidade acredita-se que originou as primeiras partículas, moléculas, que se agregaram e começou a surgir vida no nosso planeta, a partir de eletricidade e essas substâncias químicas presentes no ambiente. Então, a eletricidade está na natureza aí há muito tempo. Vocês estão vendo imagens de relâmpago, Os opostos se atraem e também algumas frutas que contêm corrente elétrica. Então, tem um experimento muito usado, com o limão, que o limão ele usou um limão, uma pilha, fios. A gente pode até fazer esse experimento depois nas aulas seguintes. Então, a gente usa o limão e aí a gente consegue adquirir corrente elétrica. A eletricidade está na matéria. Então, tudo que existe é formado por átomos, não é isso? E os átomos eles são formados por elétrons, que são as cargas negativas, os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que não contêm carga elétrica. Nessa imagem aí, as dimensões não estão reais, tá? Os prótons, eles são muitas vezes maiores, Os prótons e os nêutrons são muitas vezes maiores do que os elétrons. Os elétrons são tão pequenos que eles se movimentam também de forma extremamente rápida ao redor dos prótons
e dos nêutrons, que a gente chama o núcleo do átomo, que dá a impressão que tem uma nuvem só, porque eles são extremamente pequenos e se movimentam com uma velocidade muito grande. A eletrização também se dá por contato através dos corpos. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. Aqui a gente tem um corpo eletrizado positivamente. Deixa eu apagar essas marcações aqui que eu fiz. Esse corpo aqui, ó, está eletrizado positivamente. E aí, ele se aproximou desse corpo neutro. Por que esse corpo é neutro, professora? Veja que ele tem 5 cargas elétricas aqui, ó, positiva, e tinha 5 negativas, ficaram 2 e tem 3 aqui, ó, passando para este outro corpo, tá? Então, a eletrização por contato, ela se dá da seguinte forma. Então, o corpo que está eletrizado com uma determinada carga elétrica, seja positiva ou negativa, ela vai se aproximar, esse corpo, se a gente aproximar de um outro corpo que está neutro, eletricamente neutro, ou seja, com cargas elétricas iguais em quantidades positivas e negativas, ocorre a eletrização por contato, ou seja, ele vai atrair os elétrons, as cargas aí negativas do corpo que está neutro, tá? Então, nesse caso aqui, este corpo aqui, que está carregado positivamente, está roubando, né, atraindo elétrons deste aqui que estava eletricamente neutro, com a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Vamos adiante. A eletrização por atrito. Olha só, se você pegar uma barra de ferro ou até um canudo de plástico desses que está sendo proibido agora, né, que polui os mares, mas ainda está sendo vendido no mercado. Então, se você esfregar com a flanela na mesma direção um canudo de plástico, ele também vai funcionar igual aquele experimento lá do pente. Se você colocar pedacinhos de papel bem leves, ele vai atrair, tá? Então, a eletrização por atrito, ela também acontece. Você consegue extrair elétrons de um corpo que estaria eletricamente neutro, ou seja, com a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, aí no caso da foto, ó, o que é que aconteceu? Ao esfregar a flanela nessa vara aí de metal, as cargas negativas ficaram na flanela. E aí, essa barra de metal ficou toda, ó, positiva. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Cargas negativas ficaram aqui e as cargas positivas ficaram lá, ok? Então, quando aproximar, por exemplo, do papel, que vai ter cargas positivas e negativas, ele vai atrair o papel, pois as cargas negativas do papel vão ser atraídas pelas cargas positivas da vara. A eletrização por indução. Então, vejam só. Esses corpos aqui, esses dois, ó, eles estariam... Opa, deixa eu voltar. Estariam neutros. Deixa eu apagar essa marcação. E aí, este corpo aqui, carregado de cargas positivas, ele está atraindo as cargas negativas deste corpo aqui, tá? Então, essa é a eletrização por indução. Você está, por indução, né, induzindo um corpo a adquirir cargas opostas. Então, vamos aprender um pouco aqui sobre eletrostática, tá? Então, dizemos que é eletricidade estática quando as cargas elétricas se acumulam em um corpo e não se movimentam. Ela permite a realização de pequenos trabalhos, como atrair corpos leves, repelir esferas de metal eletrizadas e etc. Em objetos arredondados, a eletricidade estática se distribui uniformemente, ou seja, por toda a esfera. Já em objetos pontiagudos, eles se concentram nas pontas, né, nas extremidades, por onde as cargas elétricas podem sair
né, produzindo até mesmo faíscas. A eletrodinâmica é quando há movimentação das cargas elétricas, né? Dinâmica significa movimento. Então, em uma corrente elétrica, né, num circuito elétrico, por exemplo, existe a eletrodinâmica. As cargas elétricas estão em constante movimento. Então, ela permite a realização de inúmeros trabalhos, como gerar luz, calor, produzir som, entre outras funções que a eletricidade nos permite. Aqui a gente tem um exemplo de um circuito elétrico simples. Então, quais são os principais componentes de um circuito elétrico? A gente tem aqui o gerador de energia, que nesse caso aí é uma pilha, poderia ser uma bateria, tá? A gente tem aí os condutores, que são os fios por onde os elétrons vão fazer o seu trajeto, e temos o aparelho, né? Faltou aqui colocar o aparelho. O aparelho aqui no caso é a lâmpada. Deixa eu aqui, ó, tirar essa marcação. Gerador, condutor, que são os fios, e o aparelho que vai funcionar, que poderia ser qualquer outro. E aí, geralmente, para ficar mais simples na compreensão, aí colocou-se uma lâmpada. E a gente ainda pode ter, né, um interruptor para fechar ou abrir esse circuito elétrico, né? Então, faltou aí marcar o aparelho, que é o que vai ser ligado com a eletricidade, e o interruptor, que vai abrir e fechar o circuito. Aqui tem um outro exemplo, né, da corrente elétrica passando pelo circuito elétrico. Aqui os elétrons atravessando os fios, geralmente usa-se fio de cobre, mas, né, poderia também utilizar outros metais condutores. O cobre, ele é utilizado porque ele não é tão caro e é muito abundante, tá? Então, por isso, utilizo o cobre. Mesmo assim, aqui no Brasil, né, é constante a gente ver notícias de pessoas roubando fios elétricos para vender esse cobre. Então, o ideal seria que essas pessoas não comprassem, né, esse cobre, esses fios que estão sendo vendidos, roubados, porque se uma pessoa tem uma empresa, um ferro velho, chega um grupo de pessoas lá, uma pessoa vendendo fio elétrico, né, com a aparência de que estava sendo usado na rede elétrica, então é produto de roubo, né? Então isso deveria ser evitado aqui no nosso país. Em outros países também acontece, né? Mas aqui com bem mais frequência. A atração e repulsão de cargas elétricas. Então, ó, cargas de sinais iguais, tipo aqui em cima, as positivas, elas vão se repelir. As negativas também. Então, cargas de sinais iguais se repelem. Cargas de sinais diferentes se atraem. Negativo com positivo, positivo com negativo, vai atrair. Em relação aos condutores, né, que eu estava falando lá do cobre. Os metais como o cobre, o alumínio, o ferro, o ouro é um excelente condutor, né? Então, por isso que alguns aparelhos eletrônicos, eles são muito caros porque eles têm ouro em uma pureza muito grande, né? Os processadores de computador, de celular. Então, quanto mais caro, é porque eles são mais rápidos o processamento, tá? Dentre outras funcionalidades também, mas isso é uma delas, que faz encarecer o produto. Algumas ligas metálicas. O que são ligas metálicas? É quando você mistura um metal com o outro. Por exemplo, latão é uma liga metálica, né? Utiliza zinco com, se eu não me engano, alumínio. Então, eles misturam o aço, né? O aço, você procura na tabela periódica, você não acha, né? Porque o aço é uma liga metálica. Utiliza ferro, mais outros componentes metálicos para formar o aço. Então, o aço é uma mistura de metais. O ferro puro, não, né? O ferro é um elemento químico. O grafite, que está o grafite como condutor, né, de eletricidade. Soluções aquosas, como o sulfato de cobre, o ácido sulfúrico, né, conhecido nas soluções de bateria, também são excelentes condutores. Água de torneira, água salgada, água de piscina, água doce nem tanto, mas também, né?
Então, a água, ela é um excelente condutor de eletricidade. Então, cuidado, meninas, né? Que gostam de ficar com secador na chapinha aí no banheiro com o pezinho molhado. Isso é extremamente arriscado, tá certo, pessoal? Então, porque a água, ela conduz eletricidade. Ficar com o celular na piscina, né? Na banheira, quem tem banheiro. Então, pode levar uma pequena corrente elétrica, né? Caso caia na água. O nosso corpo humano também ele conduz eletricidade, excelente condutor. Então, se uma pessoa está levando um choque, por exemplo, você tem que ir desligar a corrente elétrica. Se você tocar na pessoa, a segunda pessoa, né, ela vai levar uma descarga ainda maior que a primeira. Então, vai morrer as duas pessoas. Em caso a pessoa está levando um choque, você tem que desligar a corrente elétrica, tá? Desligar a chave da eletricidade. E o ar úmido também, né? O ar vai estar com água e o ar pode conduzir também corrente elétrica. Por isso que os raios se dissipam aí no ar, tá? Agora, materiais isolantes, ou seja, que a corrente elétrica não consegue atravessar. A gente tem a borracha, a madeira, a cortiça, o vidro, a porcelana, plástico, os produtos têxteis, né, como a lã, a seda, o tecido em geral. Água com bastante açúcar, né? Ela não vai conduzir tão bem a eletricidade. E o ar seco, né? Então, o ar, quando ele está sem umidade, ele vai ter mais dificuldade de conduzir a corrente elétrica do que o ar úmido. Então, é isso, pessoal. Por hoje, a gente fica por aqui. Então, até o nosso próximo vídeo.